Hey pessoinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Brasilina, sou escritora e fim de ano tá chegando, então eu vou fazer aquele famoso vídeo das leituras que eu fiz de 2025. Eu já fiz um vídeo no TikTok falando as notas dos livros que eu li e agora eu vou entrar um pouco mais a fundo em todos eles. Só um pouco porque eu tô um pouco na pressa que eu tô gravando esse vídeo um dia antes da minha família viajar. Então eu tô um pouquinho na pressa, vou tentar ser bem rápido aqui. Mas então, esse é o meu primeiro vídeo sobre conteúdo literário. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, deixa o like e confira aqui a descrição embaixo. Bom, o primeiro livro que eu vou falar pra vocês é Melhores Contos de Eça de Queiroz. Esse livro aqui, eu peguei ele na faculdade, que na minha faculdade tinha aquele negócio de biblioteca aberta, que você deixa o livro lá, daí outra pessoa vem e pega. Então, foi assim que eu achei esse livro aqui. Essa edição aqui é da editora Círculo do Livro, só que como vocês podem ver que o livro é bem velhinho, ó. Inclusive esse é o estado da folha, de tão velhinho que ele é. Eu não sei se essa editora ainda existe. E são diversos contos, né? Que ele vai contar aqui pra gente. Muitos contos se passam lá em Portugal, obviamente. Mas tem um ou outro que ele pega mais referência de mitologia grega ou histórias da Bíblia mesmo. O mais chatinho que eu achei se chama, deixa eu pegar aqui o nome. Se chama Singularidade de uma Rapariga Loira. Pelo nome você já vê que o conto não vai ser tão legal assim. Mas o resto, eles são muito bons. Parece que vai ser uma leitura difícil, mas de linguagem não é muito difícil. Mas se você é uma pessoa mais nova, provavelmente você vai ter mais dificuldades. Porque ele tem essas maçarocas aqui de parágrafo, ó. Você vê? O parágrafo pega até aqui, finalzinho vai. Aqui no finalzinho vai até aqui. É tudo isso um parágrafo só. E a letrinha bem pequenininha também. Então, pela diagramação do livro, talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade. Mas são contos muito bons, a maioria são contos muito bons. O que eu mais gostei se chama O Defundo, o nome do conto. E é um conto de terror. É um livro muito bom. E ele tá nota 8 de 10. Melhores Contos de Eça de Queiroz. Vocês vão perceber que não tem um livro exatamente ruim que eu peguei para ler. O saldo foi muito bom durante esse ano. E também bastante literatura brasileira. Por falar nela, temos aqui o nosso primeiro livro BR, que é um livro de youtuber, que se chama Era Uma Vez um Mistério no Tempo. Ele é essa maçarocona aqui, mas ele é bem fácil e bem rápido de ler. Você fica tão intrigado na história que você lê em praticamente uma semana. Ele também tem essas ilustrações aqui em forma de quadrinhos, ó, que torna a leitura mais dinâmica também. O Mistério do Tempo vai contar a história do Eloy, que ele se muda da sua casa para a casa da avó. E no porão, o protagonista ele vai achar uma televisão velha que ele vai descobrir que é uma máquina do tempo, onde você consegue mudar as coisas que vão acontecer no futuro através dos filmes. Pode parecer uma história infantil por conta dos quadrinhos, por ser um livro de youtuber, né? Inclusive eu sigo esse cara aqui, Matheus Chusinski. Eu conhecia ele quando o canal ainda se chamava Projeto Corneta. Agora o canal dele é só Matheus Chusinski mesmo. Parece que vai ser uma coisa mais infantil, mas vai por mim, não é.
Só para vocês terem uma noção, um pequeno spoiler aqui do começo do livro. O Eloy tá se mudando da casa dele pra casa da avó, né? E chegando na casa da avó, eles encontram a véia enforcada. Só pra vocês terem uma noção do nível que vai ser o livro. Vale muito a pena, se você gosta de viagem no tempo, se você gosta de muitas reviravoltas em uma história, daquelas reviravoltas boas mesmo. É uma leitura muito bem recomendada, viu? Nota 10 de 10. Nosso próximo livro, eu não exatamente comprei ele. Acontece que eu tava no metrô, indo pra linha amarela, e tinha um pessoal ali fazendo trabalho voluntário de leitura e eles estavam distribuindo esse livro de graça. Que é esse aqui, Revivendo Vidas, do Laerte Souza. Eu já conheci o Laerte Souza há muito tempo. Ele tem, né, uma série de livros infantis, então eu acabei reconhecendo ele depois que fui pesquisar melhor. E esse livro aqui, Vivendo Vidas, ele vai contar a história do Epaminondas. Não é o velho da Casa Monstro, não, tá? É outro Epaminondas. O Epaminondas, ele é um senhorzinho, né? E conforme ele vai aprendendo a mexer em Facebook, em rede social, ele acaba reencontrando com os antigos colegas dele. Colegas da época de escola dele. E daí tá todo mundo vivendo ali naquela monotonia, porque tá enraizado na nossa sociedade que quando você chega numa certa idade, você já fez tudo o que tinha que fazer e você tem que parar, ficar sossegado em casa e tal. Então, o Epaminondas vai fazer um trabalho de restaurar a vida desses colegas dele que estão só ali esperando a morte chegar. É uma história muito bonitinha, vai falar muito sobre aqueles sonhos que a gente deixa pra trás, mas daí depois resgata. Fala também um pouquinho de ansiedade, porque o Epaminondas é um personagem que tem ansiedade. Enfim, é uma história muito fofinha, muito fácil de ler também. Eu não sei exatamente onde você pode encontrar esse livro, porque o Laerte Souza, ele tem a própria instituição que faz trabalho voluntário, né? Então, talvez você procurando o site, pelo site aqui do trabalho voluntário dele, ou, se eu não me engano, quando eu fui pesquisar sobre ele, eu encontrei um PDF na internet, assim, gratuito, desse livro aqui. É uma leitura que vale super a pena ler e também tá 10 de 10. Eu tô olhando pra cá porque tem a colinha aqui das notas que eu fiz lá no vídeo TikTok. Agora, o próximo livro. O livro, ele é ótimo, ele é perfeito, a história, mas eu tenho um pouquinho de ranço dele. Por quê? Eu li ele pra uma aula na faculdade e eu tava economizando dinheiro para comprar uma mochila nova. Só que como o professor mandou comprar esse livro e a leitura era para semana que vem, então eu tive que gastar o dinheiro que eu tava economizando no livro. Então eu tenho um pouquinho de ranço desse livro, mas a história ela é muito boa, tá? E esse livro é Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Ele é um autor que tá bem alto agora no cenário da literatura brasileira. Esse livro ele vai contar a história de duas irmãs que vivem na Bahia, na fazenda de Água Negra. E quando elas são pequenas, elas acabam mexendo ali nas coisas da avó, que não deveria. E daí elas têm a brilhante ideia de botar uma faca que elas acham na boca. E uma delas acaba perdendo a língua. O que a falta de uma televisão não faz na vida de uma criança. Mas, se bem que a crítica do livro é justamente sobre isso. Não sobre criança ser arteira, mas sobre a situação financeira dessa família, que mal tem dinheiro para comprar roupa, para comprar o básico, imagina ter dinheiro para ter uma televisão. São pessoas ali que
vai contar a história de pessoas que vivem no regime análogo à escravidão, porque é aquela coisa do patrão concede a terra em troca da força de trabalho das pessoas. Daí vai ter bastante crítica aqui com essas duas personagens, que é a Bibiana e a Belonísia. A Belonísia é a que perde a língua e a Bibiana, ela sai de Água Negra em busca de uma vida melhor. A única coisa que eu não gostei muito desse livro é que ele entra naquela categoria do em sexto lugar. Se é que você me entende? O que eu quero dizer com em sexto lugar? Porque a Bibiana acaba se casando com o primo. Então, por conta do em sexto lugar e do pouquinho de ranço que esse livro me gerou, ele fica com a nota 9 de 10, que também é uma boa nota. O próximo livro é de um autor que eu gosto muito, mas esse livro aqui, ele deixou um pouquinho a desejar. Se chama Jubiabá, do Jorge Amado. Eu gosto bastante do Jorge Amado, eu já li bastante coisa dele, eu já li Tocaia Grande, Capitães da Areia, que é um dos livros mais famosos dele, junto com Dona Flor e seus ex-maridos, né, que também é outro clássico famoso dele. Mas Jubiabá, ele é um pouquinho sem pé nem cabeça, porque Jubiabá é um personagem aqui do livro, ele é um pai de santo. Só que o Jubiabá não é o protagonista da história. O protagonista é um moleque que mora na comunidade do Capão Negro, que se chama Antônio Balduino, e que vai ser apelidado durante o livro inteiro de Baldo. E daí vai mostrar as desventuras que esse moleque vive, porque os pais morreram, foi viver com a tia, daí a tia ficou doida, teve que ir pra um psiquiatra, daí ele foi morar na casa de um homem rico, só que daí, por causa da empregada, que você vai sentir ranço dessa mulher, dessa empregada, ele acaba sendo expulso lá, fugindo praticamente. E daí ele vai viver uma penca de coisa, vai virar boxeador, vai virar trabalhador em fazenda de fumo, vai se meter em perseguição, vai transar com um monte de gente, vai... Enfim, esse moleque, ele viveu bastante. Tudo isso antes dos 25 anos. Se eu não me engano, ele tem ali uns 19. Então, assim, esse moleque andou. Mas, por conta da história, é uma história meio sem pé na cabeça, um monte de coisa acontece. É muito rápido. Então, o saldo final para Jubiabá é 7 de 10. O próximo, eu não tenho palavras para falar o quão visionário esse autor é. E definitivamente a gente deveria valorizar mais esse autor, que é Lima Barreto. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, sem dúvida, foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Esse cara é um visionário de primeira. A história vai acompanhar o Policarpo Quaresma, que ele foi ali um major ali, mas sempre trabalhou ali como funcionário público, apesar de ele ter o título de major. E ele passa o livro inteiro tentando procurar qual que é a verdadeira identidade do Brasil. Ele se diz como bastante patriota, num bom sentido da palavra. E ele fica o tempo todo tentando em busca dessa identidade brasileira, porque ele percebe que a cultura inteira do Brasil naquela época é uma cultura branca, de portugueses. Então ele vai procurar por essa identidade. E assim, esse cara, ele é realmente muito bom. Porque uma das primeiras ideias que o Policarpo tem de procurar uma identidade brasileira é que a gente mudasse a nossa língua para a língua original dos primeiros habitantes daqui, que são os indígenas. Porque a gente fala a língua do colonizador português. Então o Policarpo, ele vai chegar a mandar uma carta para o governo sugerindo um projeto de lei que mudasse a língua oficial do Brasil pro Tupinambá, para a língua tupi. Mano, o cara, ele escreveu isso lá no início do século XX. Início do século XX, racismo tava liberado.
liberado que só por Deus. E fora um monte de outras coisas. Pro cara chegar a esse raciocínio de que bater o martelo mesmo de que os indígenas são de fato os verdadeiros moradores aqui do Brasil e por isso que a gente deveria incluir mais a cultura deles aqui no nosso cotidiano, é simplesmente algo incrível, fora todas as outras críticas que ele vai fazer aqui. Então, é uma leitura de um enorme prazer em conhecer esse autor. Essa capa também é linda, da editora La Fonte, que parece um negócio do Picasso, né? E esse livro é 10 de 10, não tem nem como. O próximo livro, ele é bem agonizante. Ele é agonizante não no sentido de, tipo, ser alguma coisa de terror ou ter uma cena muito grotesca, mas ele te dá agonia pelo contexto em que os personagens estão vivendo. Esse livro é Meninos Sem Pátria, do Luiz Pontel. Esse livro, ele é bem fininho e inicialmente ele é para um público mais infanto-juvenil. Mas eu fiquei com o olho lacrimejando do início ao fim. Porque ele vai contar a história do ponto de vista do Marcão, que é um garoto que é filho de um jornalista na época da ditadura militar. E por conta do pai fazer muitas críticas ao governo dele não ceder à opressão do regime nessa época, a família dele tem que fugir e eles acabam exilados na França. Que época que a gente viveu, hein? Puta que pariu. Eu acho que esse livro ele só cai um pouquinho na questão dele não focar. Ele não foca tanto na consequência psicológica que o Marcão ele vive, né? Ele fica mais preocupado com um interesse romântico que ele acha na França, tudo. Eu gostaria que tivesse um pouco mais de enfoque em como que isso afeta a cabeça de uma pessoa, né? Porque aparenta que ele tá sempre muito bem, que a gente fugiu e tamo bem. Ele acaba com um saldo de 9 de 10 por conta disso, mas é uma leitura muito boa. Você lê ele rapidinho e muito necessária. Se você tem um filhinho, se você que tá me assistindo, você tem um filho, um sobrinho pequeno, que tá numa idade já de começar a ler uns livrinhos mais desse tipo aqui, dessa grossurinha, eu recomendo muito que você dê esse livro aqui pra ele. Sério, é muito importante que ele saiba o que já aconteceu aqui no Brasil. O próximo livro, ele só perde ponto porque também cai na categoria do em sexto lugar, que é O Moço Loiro, do Joaquim Manuel Macedo, que é o mesmo autor da Moreninha. Eu gostei muito de conhecer outra obra do autor além da Moreninha, né? Que todo mundo conhece a Moreninha, né? Mas O Moço Loiro, eu gostei muito de conhecer ele. Ele vai contar a história da Honorina, que ela já tá na idade de buscar casamento, tudo. E em uma festa ela conhece um moço loiro misterioso. E ele fica flertando assim com ela. Enfim, é uma história bem engraçada, teve momentos que eu genuinamente ri. E também tem uma trama de que um objeto muito importante, muito valioso da família da Aurorina foi roubado. E assim, você vai sendo apresentado os personagens, você já saca quem foi que roubou. Logo assim de cara. Mas a graça desse livro, hoje em dia, né? Talvez na época que ele foi escrito, esse plot fosse menos óbvio, mas hoje em dia já tá bastante pra sacar o que tá acontecendo. Mas esse livro, mesmo você sabendo o plot logo de cara, ele não perde a graça, ele é um livro muito bom. E só por conta do em sexto lugar, ele fica com uma nota 9 de 10. Peraí que eu vou tomar uma água, gente. Falar muito cansa a garganta. Bom, o nosso próximo livro, eu também adorei conhecê-lo. Eu tava na livraria do Shopping Tucuruvi, quando ainda tinha uma livraria, né? Infelizmente fechou, só ficou um espacinho ali no corredor pra pegar livro.
Eu adorei conhecer esse livro, que se chama Os Jogadores, do Vinícius Pinheiro. Vai contar a história de um estudante de engenharia, que ele vai virar trainee do Banco Big. Eu não sabia que engenheiro tinha capacidade de ser bancário. O que uma coisa tem a ver com a outra, eu tô me perguntando até hoje. Daí vai contar essa ascensão que vai ter de uma pessoa simples para um super milionário. O livro se passa majoritariamente na Faria Lima, ali de São Paulo. Ele é um livro que ele já começa com a informação de que o Rodrigo, em determinado momento, ele perdeu tudo. Ele ficou com R$0 na conta. Inclusive, esse é um negócio legal aqui dos capítulos, que tem aqui o nome do capítulo. Daí tem o ano e o saldo do maluco. É bem legal esse livro. A única coisa que eu fiquei meio um pouco assim é porque o livro ele é narrado inteiramente em primeira pessoa. A gente vê tudo do ponto de vista do Rodrigo. Então, quando eu li esse Para Juliana, agora sim, eu pensei que que já fosse o Rodrigo escrevendo e que Juliana fosse uma personagem. E daí eu fiquei o livro inteiro esperando essa tal Juliana e não apareceu nenhuma Juliana. Eu não sei quem é a Juliana. Se você souber quem é essa Juliana, por favor, comenta. Aquela... Ai, meu pai eterno. É um livro que te deixa bastante ansioso para você saber o que vai acontecer. E o saldo dele é 10 de 10. O próximo livro é um autor de terror. Esse livro aqui é O Turno da Noite, volume 1, Os Filhos de Sétimo, do André Bianco. Vai ser uma história em torno de vampiros aqui na cidade de São Paulo. Ele começa contando a história da Patrícia, do Alexandre, do Raul e do Bruno, que são 4 vampiros recém-transformados que vão passar por um treinamento para virar vampirão de verdade pelo Ignácio, que é um vampiro que tá vivo há sabe-se lá quanto tempo. E daí esses 4 vão começar a trabalhar na empresa de praticamente matadores de aluguel que esse Ignácio tem. É um livro bem legal de ler. A única coisa que eu não gosto muito é que esse livro ele faz parte de uma saga. Então, vão ter personagens que vão aparecer, tramas que vão aparecer, que provavelmente elas são muito importantes pro contexto geral da saga. Só que se você tem só o contexto desse livro aqui, acaba se tornando uma leitura meio chatinha, porque você quer saber o que vai acontecer com um arco, mas com esses outros personagens que nem estão no arco que você gostou, você não se importa. Por exemplo, eu gostei muito do arco da Patrícia, do Alexandre, do Ignácio, tudo. E eu queria muito saber o que ia acontecer com eles. Só que daí cortava para uns personagens que eu não me importava tanto. Então, isso deixou a leitura um pouquinho chatinha. Mas o livro, ele é bem legal. E é muito legal que é uma história realmente muito boa de vampiros aqui no Brasil. E ele acaba com saldo final de 9 de 10. 9 de 10 só por causa dessas tangentes todas que ele toma. O próximo é outro caso que eu também não comprei. Na verdade eu comprei, só que não do jeito tradicional. Eu tava no trem, voltando pra casa. Daí o pai da autora tava vendendo o livro dela no trem por R$20. E eu não me aguentei, eu comprei o livro. E o nome desse livro é Nômades Invisíveis. A origem da resiliência dos imigrantes e refugiados. É um livro que a autora, essa Mara Correta, ela veio da Colômbia, tá morando aqui no Brasil, e ela vai contar a história de diversas pessoas que por conta de dificuldades financeiras nos países delas, saíram de lá em busca de uma vida melhor. Então ela vai contar bastante histórias. Tem a história de um lutador de boxe famoso, logo de primeira. O nome dele aqui é
Nagano. Eu vou deixar escrito aí pra vocês. Nagano vai contar a história desse lutador famoso e diversas outras histórias. Eu acho que principalmente pro período em que estamos vivendo, né, de tanto preconceito com tantas pessoas, é um livro muito essencial de se ler e vale bastante a pena você correr atrás de encontrar esse livro. O nome da autora é Maraka Lobaton, em conjunto com o pai dela, que é esse J.E. Lobaton. Ó, vou deixar bem pertinho aqui pra vocês verem o nome dos autores. Esse próximo livro é mais uma coletânea de vários autores. Se chama Contos Universais, que daí vai ter diversos autores. Vai ter Anton Chekhov, Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Guy Masselpante, Jack London, Miguel de Cervantes e Voltaire. Foi uma leitura bem legal de se fazer. Eu gostei bastante de conhecer cada um desses autores. Esse aqui, inclusive, foi a minha segunda tentativa do Edgar Allan Poe, porque eu li um outro livro dele, mas tirando o Gato Preto, que é um dos contos mais famosos dele, eu não tinha gostado muito de nenhum. É da editora Ática, eu não sei se eles ainda vendem esse tipo de livro, mas vale a pena vocês irem atrás desses autores aqui para conhecer os contos. Olha, eu vou pegar aqui cada conto deles. Do Guy Masselpante, a gente vai ter Meu Tio Jules e Alexandre. Do Anton Chekhov, A Mulher do Farmacêutico e o Bilhete Premiado. Edgar Allan Poe, O Retrato Oval e O Coração Delator. Do Voltaire eu só vou recomendar o Memnon ou A Sensatez Humana, porque o primeiro aqui, ele é meio esquisito, não vale a pena procurar não. Jack London, A História de Cash e A Sabedoria da Trilha. Franz Kafka, A Ponte e Um Artista da Fome. Esse Artista da Fome é punk. E Miguel de Cervantes tem O Casamento Enganoso. Miguel de Cervantes todo mundo deve conhecer mais por Don Quixote, mas também tem esse conto dele. Saldo final é nota 8 de 10. O próximo livro da lista é um autor bem famoso também. Os próximos aqui são bem famosos, mas eu gostei bastante de conhecer ele. Esse daqui foi meu primeiro livro dele. 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne. Considerado um dos pais da ficção científica, né? 20 Mil Léguas Submarinas vai contar a história do Pierre Aronnax. Dr. Pierre Aronnax. Ele é um biólogo, um estudante da vida marinha, que junto com o criado dele, o Conselho, e um outro pescador chamado Ned Land, eles vão acabar na embarcação do submarino do Capitão Nemo. E daí eles vão viver umas altas aventuras aí, ao mesmo tempo que eles têm muito medo desse capitão, porque ele simplesmente não quer deixar eles voltar para casa. E é um livro muito fácil de ler, apesar de, sei lá, de 1800 e bolinha. É uma leitura muito simples de se fazer, a linguagem é muito boa. Eu adorei conhecer esse cara, eu li em praticamente uma semana também. E o salto final é 10 de 10. Próximo item da lista, mais um terrorzinho, tá mais ali pra suspense. É um autor bastante conhecido, mas o livro dele, acho que ele não é tão comentado quanto tantos outros dele, que é Misery, Louca Obsessão, do Stephen King. Eu já conheci o filme, e daí eu fui atrás desse livro. E, mano, como o filme ameniza a coisa desse livro, hein? A história se trata do Paul, que é um escritor, e ele acaba se acidentando na neve, e acaba sendo salvo pela enfermeira Annie Wilkes. Mas ela é maluca de tudo, e acaba raptando ele, porque ela é obcecada pelas obras dele. E, mano, pra você que viu o filme e já achou aquela mulher doida, saiba que ela é 1000 vezes pior no livro. Sério, o filme, ele é basicamente um beta perto do livro. Mas, enfim, muito boa leitura. Também é um livro que eu li muito rápido, apesar da grossura. E 10 de 10 também. O último livro, eu não tô com ele, porque
eu peguei esse livro da biblioteca da faculdade. E eu já devolvi o livro, então eu não tenho o livro aqui comigo. Mas vai estar a imagenzinha dele aqui do lado, que é Sementes no Gelo, também do André Bianco. Lembra do André Bianco, lá da História dos Vampiros? Onde basicamente a cidade de Osasco começa a ser assombrada por fantasmas. E cabe ao detetive da cidade descobrir o que é que está acontecendo. E uma singularidade, não são apenas fantasmas que estão assombrando a Osasco. São fantasmas de crianças que estão assombrando Osasco. É uma história muito boa. Mano, eu fiquei vidrada nessa história. E a nota dele é Absolute Cinema. E é isso, essas foram as minhas leituras de 2025. Eu vejo vocês ano que vem. E até a próxima, pessoal. Tchau!